o ídolo do Palmeiras que está saindo do clube, né? Na condição de, atualmente, terceiro goleiro, em função da lesão e tudo mais. Como é que chega o Everton pro Grêmio, Guimarães? Em que prateleira chega o Everton? Bom, a prateleira é completamente diferente da do Thiago Volpe. Eu gosto muito do Everton. Para mim, assim, os 10 últimos anos do Everton são de muita regularidade, experiência, liderança. É um goleiro muito técnico, joga muito bem com os pés. O Everton também, né? Daqui a pouco os caras, mas o goleiro tem que pegar. Não, mas é importante num desafogo, numa saída. Eu acho que sobe de patamar. E isso faz também recolocar aqui que as contratações que o Grêmio está fazendo são contratações de impacto, tá? Não são contratações assim, vamos preencher, vamos trazer, foi o que o mercado ofereceu, não. Porque às vezes tem muita desculpa de, é o que tinha, é o que o mercado oferece, não tem tu, só tem tu mesmo. Não é com base nisso, é com base em pensar as coisas. O Everton é uma contratação pensada, um jogador de nível de seleção brasileira, para mim é um goleiraço, um dos maiores goleiros do Brasil nos últimos anos aí, né? Nível de Fábio, Cássio, Alisson, né? Esse nível para mim o Everton chega num patamar diferente, titular incontestável e absoluto. Sobre o Marcos, né? O Marcos, para mim, é o maior jogador da história do Palmeiras. Também né? acho. Jogador. Então, mas um dos 5 maiores goleiros da história do Palmeiras, o Everton. Eu quero traçar um comparativo aqui, Gamba. Olha só, o Grêmio no ano passado contratou o Marcos Rocha, desse mesmo Palmeiras, tá? Lá em São Paulo, ninguém debateu a saída do Marcos Rocha. Todos entendiam que era o momento do Marcos Rocha sair do Palmeiras. Ele era o terceiro reserva, ele já não servia mais para o Palmeiras. Ainda assim, para o Grêmio, importantíssimo, porque nós estamos falando hoje, infelizmente, para nós gremistas, de 2 réguas diferentes. O Grêmio não tinha um lateral direito, a nossa base era o João Lucas. Então chega o Marcos Rocha e super acrescenta. Dito isso, o Everton não é a mesma coisa do Marcos Rocha. O Everton não foi dispensado do Palmeiras. O Everton perdeu a condição de titular, porque ele teve uma lesão. Ficou um período mais significativo no departamento médico e o jogador que entrou no lugar, o Carlos Miguel, deu conta do recado. Quando o Everton voltou por uma questão de justiça, o Abel Ferreira deixou o menino jogando. Agora, não significa dizer que o Everton depois não pudesse recuperar a condição de titular. A saída do Everton do Palmeiras é lamentada pela imprensa em São Paulo, é lamentada pelo Abel Ferreira, é lamentada por muitos palmeirenses. Ou seja, o Grêmio está contratando sim um goleiro que ainda era útil a um dos melhores clubes do país. Eu estou trazendo isso para mostrar o tamanho dessa contratação. O Grêmio não está contratando um refúgio do Palmeiras. Embora refugos do Palmeiras, um dos melhores do Brasil, talvez sirvam para o Grêmio, como o Marcos Rocha, mas nem é o caso. O Everton é um goleiro de alto nível, é um goleiro de seleção brasileira, se engana quem pensa que ele já está em final de carreira, a gente já cometeu esse erro com o Fábio. Quando não quisemos o Fábio, ele saiu do Cruzeiro, foi pro Fluminense, virou protagonista, ganhou Libertadores e até hoje está jogando em alto nível. Então eu parabenizo a direção do Grêmio. Mas o Gabriel Grando vai perder espaço. O Gabriel Grando vai aprender com o Everton e vai virar titular absoluto, eu acredito, daqui 2, 3 anos. Não estamos contratando o Paulo Vitor para tirar o lugar do Grando. Nós não estamos contratando o Vanderlei, o Volpe ou outros que o Grêmio contratou. Nós estamos contratando um goleiro de outro patamar, chega e joga, avalio como uma grande contratação do Grêmio. O Abel Ferreira chegou a dizer, lamentando a saída do Everton, que para ele o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, né? Dando a dimensão do impacto da saída desse jogador. A pergunta que eu faço para vocês, na linha do que o Bruno colocou, é a seguinte: a lamentação é pela saída de um ídolo ou pela saída de um jogador que ainda poderia ser titular do Palmeiras? É o respeito ao ídolo, a gratidão ao ídolo, ou é a lamentação da perda técnica de um grande goleiro? Cara, eu acho que é perda técnica, né? Eu acho que tinha alguma situação ali... Eu tenho minhas dúvidas. Tinha uma situação ali com o Everton que ficou desgastada. É nítido isso. E foi a opção dele de seguir o rumo dele. Só que o Everton é um grande goleiro, é um goleiro de, tecnicamente, embaixo das traves absurdo. E ele lembra um goleiro que é ídolo do Grêmio chamado Danley. Não sei se você concorda comigo ou não. Embaixo das traves. Goleiro de jogo grande, goleiro que conquistou títulos, que tem uma história linda no Palmeiras, lógico, o Darley tem uma história linda no Grêmio, e ele
vai vir pro Grêmio e também vai fazer história no Grêmio. Magrão, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, tá? A torcida do Grêmio aí que está empolgada com a contratação do Everton, talvez não goste. O Everton é ou foi tudo isso que o Luiz Mário citou agora? Eu acho que é ainda. E o Grêmio não traz só um grande goleiro, traz um jogador de hierarquia. Um jogador que nos últimos 10 anos de Palmeiras vem colocando faixa, vem sendo campeão. E não vai chegar no Grêmio apenas para jogar. Ele vai trazer esse espírito vencedor, esse espírito de quem quer ser campeão, que ele tem nos últimos anos dele de carreira. Uma coisa importante, essa negociação eu acho que foi bom para todos. Foi bom para o Grêmio, que trouxe um goleiro desse tamanho, e bom para o Palmeiras também, que conseguiu encerrar um ciclo do Everton, que jogadores desse tamanho do Everton, é complicado encerrar o ciclo dentro dos clubes. É muito complicado, porque ele tem história, ele tem liderança e cria uma situação de desconforto, torcida, diretoria, quando você tem que tirar um jogador desse. Então, para mim, foi bom para todos. Foi bom para o Grêmio, que trouxe um jogador desse tamanho, bom para o estado do Rio Grande do Sul, que tem um goleiro do tamanho do Everton, nível de seleção brasileira, atuando aqui, e bom para o Palmeiras, que conseguiu encerrar esse ciclo. Pois é. Era ciclo, tá? Porque pau a pau, independente da idolatria, se eu sou um dirigente do Ibis, e eu só tenho 2 opções para contratar, para ser meu goleiro, custam a mesma coisa, pau a pau. Carlos Miguel, o Everton, eu não tenho nenhuma dúvida que eu fico com o Everton. Eu também. O Palmeiras está fazendo uma escolha pelo ciclo, não pela questão técnica. Pela questão técnica, eu acho o Carlos Miguel um bom goleiro, tá? Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Mas a amostragem é pequena ainda também, né? Mas se for pau a pau, se eu tivesse o mesmo dinheiro, a mesma coisa, tem que pegar um nas condições atuais de cada um, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas que tu tá falando da Guilherme, parte técnica. Ele tá falando da parte técnica. Pau a pau mais goleiro que o Carlos Miguel. Na parte técnica, O goleiro joga mais pra tempo, mim, né? ele é mais goleiro. Mas tem- Na parte técnica, é Os mais três- goleiro. Mas, os mas três tem, tem uma questão. É que eu quero o recorte do hoje. O hoje, É que A gente está Não, se mas prendendo muito, ao que ele foi. Deixa eu não, te e dizer, aí eu não mas ele é coloco outra uma parte. vírgula no que Mas eu eu estou não falando. sei o que está acontecendo. Qual foi a com- última convocação dele para a seleção? Ano passado? É pouco Não, tempo. desculpa, retrasado, 24. 24. Mas ele, assim, ele jogou o Mundial de Clubes com protagonismo. Teve aquele lance que nós falamos do Paris faz Saint-Germain, parte, faz parte. Mas ele teve protagonismo dentro do Mundial. tem. Isso fazem 6 meses. É que tem uma coisa, 7 Gamba, meses. tu falaria, eu tenho certeza, que se tu tivesse, sei lá, em Minas ou no Rio, né, apresentando donos da bola de Minas ou do Rio, tu diria, quando o Cássio foi pro Cruzeiro, a mesma coisa, o Cássio? e tu diria do Fábio no Fluminense, a mesma coisa que tu tá dizendo hoje do Everton aqui. Mas sabe o que acontece, gente? é possível. Eu tenho certeza. É possível que sim. Não, mas, goleiro, é que, mas, cara, mas goleiro- tudo bem. goleiro Mas tem o que longevidade. eu quero trazer para vocês são questões que para mim ainda estão em aberto. Né? Eu, tecnicamente, se eu olho para o passado dele, eu não discuto. Agora, se eu olho para o presente, esse o Everton de hoje, eu preciso ver. Hierarquia, não discuto. Liderança, não discuto. Vai fortalecer o Grando, não discuto. Tenho plena convicção a gente nisso. mistura a Eu idade, quero olhar o Gamba. campo. Mas A gente sabe o que mistura a ele idade sabe? dos jogadores. Tu sabe o que ele- O goleiro ele eu entra em acho alto que ele- nível com 30 anos. Sabe o que eu acho que Ou perto disso. Essa saída dele do Palmeiras, gente, os treinadores, eles têm que quase que um chavão deles ali entre eles, que o jogador está muito tempo no clube ganhando, eles querem girar, oxigenar, trocar. O Vanderlei sempre falava assim, da foto do time, do último time campeão, eu sempre tiro 1, 2 jogadores para motivar os outros. E o Everton é aquele cara que talvez no Palmeiras não tinha nem como cobrar mais ele. Não tinha mais como cobrar, o cara ganhou tudo. E aí, o que o Abel faz? Ele faz essa troca, que eu também acredito que não é uma parte técnica, é para oxigenar o grupo dele. E quem ganha com isso é o Grêmio, que traz um cara que vem motivado a ganhar aqui agora. Porque lá talvez a motivação dele não seria mais a mesma. Mas, ô Magro, o Palmeiras não decidiu liberar o Everton, né? Assim, Ah, cara, mas... olha, porque assim, ó... porque as informações... Fecha o contrato de um ano, o Grêmio bota 3 na mesa para um goleiro mas de as 38. informações não contam, inclusive, do contrário. O Mas Grêmio é um goleiro que se cuida, cara. O Tem todo Everton um aspecto aí. tem isso é importante. Ele se cuida pra O Everton caramba, perdeu espaço e ele buscou a saída dele. Ele falou, eu vou jogar mais 3, 4, 5 anos, não sei exatamente quanto tempo, e eu quero, nesse período que me resta de carreira, ser Perfeito. titular. Mas Eu não vou ser reserva. Então ele negociou com o Bahia, negociou com o Grêmio.
pediu no primeiro momento bem mais pro Grêmio. Não fechou, depois fecharam por bem menos. E ele incomodou o Palmeiras para ser liberado. Tanto é que saiu notícia em São Paulo que a torcida estava a direção do Palmeiras estava incomodada com a pressão do Grêmio, porque o Grêmio não falava com o Palmeiras, o Grêmio só falava com o Everton. Então ele sai, é isso que eu quero trazer. Ele sai depois de uma pressão. Sim. Não foi o Palmeiras resolveu mandar ele embora. Ele sai porque ele perdeu espaço. Ele sai porque o Carlos Miguel passou a ser o titular. Mas por que ele perdeu espaço? Boa machucada. Olha só, Porque ele se machucou. Ele saiu por deficiência técnica. Isso. Calma. Isso é importante ser colocado. Vem na minha linha, tá? Ele sai por uma lesão. O Carlos Miguel assume. O Carlos Miguel se torna o novo titular. Mesmo ele recuperado, o Everton, ele já não era mais o titular. E isso, quem definiu, foi o maior preparador de goleiros desse país há anos, que chama-se Rogério Godoy, o Rogerião. Então eu quero que vocês olhem para uma questão técnica. Se o Palmeiras concluiu que o Carlos Miguel hoje, mesmo com o Everton recuperado, é superior a ele tecnicamente, vocês têm que olhar que tecnicamente mas aí é o ciclo que o Magrão falou. que ele não é Carlos mais Miguel, suficiente. quando é contratado, já é para encerrar esse ciclo do... É o ciclo, foi encerrado. Gente, Beleza, Gente, eu concordo que estão falando que ele reforçou. Mas o Abel Ferreira, ele assina o cheque lá, ele que manda no Palmeiras hoje. Se ele quisesse, não liberaria, cara. É isso aí. O Abel, quando traz o Carlos Miguel pós-mundial, já traz para encerrar o ciclo do Everton dentro do clube. Por isso que eu tô te falando. Independente se o Everton estivesse bem ou não, a primeira brecha que o Everton desce, ele ia colocar o Carlos Miguel. Mas é por isso que eu tô te falando. A lamentação do Abel é pela história, é um reconhecimento a tudo que o Everton fez. Ele não está lamentando a saída do Everton do ponto de vista técnico. Eu não vejo dessa forma. É isso que eu... Eu acho que ele lamenta. Eu não vejo dessa ele está forma. lamentando Ô, Gambá. e até uma gratidão por tudo que ele fez. Mas tecnicamente, e é isso, ele tem o cheque, ele manda. Se fosse indiscutível tecnicamente, o Abel não aí daria eu mão. posso concordar em partes. Eu acho que essa lamentação, desculpa, gente, é um migué. De quem já, Eu também acho que é migué. de quem já tinha Pode um ser ciclo também. encerrado, ia mas- trazer. Mas não ia trazer por deficiência Mas, técnica. gente, Mas- ciclo- mas por... Não ia trazer por deficiência técnica. Mas para oxigenar o grupo, Com certeza. para mudar a cara do grupo, mudar ali a foto do grupo. Mas por que, não pra liberou, isso. por que não liberou antes, então? Porque o Grêmio tá tentando a contratação do Everton já faz uns 3 meses já. Só conseguiu agora. Porque eles tinham muita dúvida ainda, mano. Então é isso, eu também Eles acho. tinham dúvida. Eu acho que Mas não eles sei se ainda pra tinham agora, ele como mas importante. a renovação do Você Everton sabe. não ia ser uma renovação tão longa de 3 anos. É que a gente não Ia pode ser um confundir ano. as coisas. A gente tem que entender, gente, a gente tem que entender o lado da torcida também. Tem uma pressão também, porque tu tá liberando um ídolo e um baita goleiro que ainda tá em atividade, que não é ex-jogador, e a torcida também entende isso. Quer que eu te fale? Ele vai vir pro Grêmio. A primeira falha que o goleiro do Palmeiras titular tiver, a torcida vai ser lembrar de lembrado, quem? vai lamentar Do Everton. essa- E Nós aí temos- tem nós uma temos que cobrança. separar. Aí tem uma cobrança e o Palmeiras ficou com medo dessa cobrança. Ô, Luiz, nós temos que separar Vai por mim. uma coisa, gente. Fim de ciclo num clube não significa necessariamente declínio técnico. Perfeito. Não significa. Tu adquire durante um tempo vícios, tu adquire durante um tempo desgastes, ou minimamente a vontade de mudar, né? Uma ideia de quebrar, de romper com jogadores vencedores, porque daqui a pouco o Palmeiras vai pensar a mesma coisa a respeito, sei lá, do Gustavo Gomes, que esse sim, pra mim, entra na seleção do Palmeiras de todos os tempos, tá? Talvez junto com o Luiz Pereira, o maior zagueiro de todos os tempos. é. E encerra não por declínio técnico, mas porque se decide. Luiz passou por isso. Não, tu não passou, foi depois de ti. Mas tu lembra muito bem que se debatia quando tu jogava, especialmente em 2003, né? No ano de 2003, tu fez o primeiro semestre, a permanência ou não do Darley. Se debatia, cara. se debatia, e não era com por certeza. declínio técnico, Ô, era Guimarães, por desgaste, eu era por acho- muito vício E eu também. acho que a ali. gente tem que destacar o processo dessa negociação. Não foi o Palmeiras que colocou o Everton no mercado. Foi o Everton quem se colocou no mercado. O Everton chegou na direção do Palmeiras e falou: olha só, eu tô recuperado de lesão, eu tô no banco, eu não quero ser reserva, eu quero ser titular. Já que eu não sou titular mais aqui, eu vou sair. E a primeira resposta foi: não. Tu não vai sair. Foram 3 meses enchendo o saco pra sair. Deixa eu falar. E até que ele conseguiu sair. concordar comigo. Então eu não vejo como um jogador dispensado pelo Palmeiras. Ó, assim. o Luiz vai concordar comigo, tá? Quando você tá há 10 anos absoluto na posição, o teu reserva, com todo respeito, é o Lomba. Tá? Tu tá absoluto ali. Perfeito. Quando tu acaba um Mundial, aonde o time é eliminado, ele é cobrado pela torcida por uma falha que existiu ali.
E logo em seguida, o Palmeiras vai e busca um goleiro traz da Europa, do tamanho do Carlos Miguel, com toda a repercussão que podia ser negativa, aquela polêmica envolvendo um jogador que era do Corinthians. O jogador, Luiz, ele sente. Ele sente. Tá acabando pra mim. Tá acabando eu pra vou procurar um outro É lugar. isso aí. Mas não quer dizer que tecnicamente eu esteja mal. Perfeito. Mas tu não pode descartar a questão Mas técnica. estão buscando alguém pro meu lugar já. buscando alguém pro meu lugar. Se não for agora, Daqui 1 ano, 2 anos. eu fui vendido do Inter em 2009. Tinha um menino voando. Que mais cedo ou mais cedo jogava no meu lugar, que era o Juliano. Você acha que eu não sentia já? Não ia. Eu ia aguentar mais um ano ali, Até não ia. 1 ano e meio, 2. Tem um processo que vai. E o moleque tava bem. E quando o Inter traz um jogador da mesma posição, quase a mesma função diferente, mas estava jogando na minha função ali, terceiro ano meio campo, eu começo a falar, peraí, veio a oportunidade de ser vendido, e aí, vou esperar mais um ano, aqui, 2 anos. Cara, tu já tá com... Uma coisa é que tá com 19, 20 anos, você não pensa isso. Depois dos 30 anos, começa a pensar tudo. Tudo que tá ao teu redor. Mas quer ver uma coisa? Quando o Bruno fala ali dos 3 meses, né? Só pra levou pontuar 3 que meses. o Juliano era um comum da bola. Né? O gol da fumaça lá em Quilmes, no o Inter gol ele da jogou fumaça muito lá bem. em Quilmes, meu Deus do céu. Eu peguei ele jovem, jogava demais. Olha aqui, Fala, Bruninho. Comum da bola. O Bruno citou os 3 meses, né? Negociação de 3 meses para amadurecer a ideia e tudo mais. 3 meses é o tempo que uma instituição como o Palmeiras começa a processar a ruptura de um vínculo com um dos maiores ídolos da história do clube. Tu começa a preparar a torcida para isso, né? Então, gente, o que eu quero que vocês olhem é, do ponto de vista técnico, ele já deixou de ser um goleiro indiscutível no Palmeiras há muito tempo. Há muito tempo. O Palmeiras já concluiu isso. Acho que não faz muito tempo, não. E outra, a questão da torcida Como do Palmeiras. muito tempo, se em 2024 ele estava na seleção brasileira. O Palmeiras já começou E no Mundial ano ele foi passado, bem, gente. a preparar o Carlos Miguel para ser esse goleiro. Não é uma coisa Isso é verdade, repentina. isso é verdade. Não é repentino. Tudo bem. Não é uma coisa Eu assim, ó, tô- do dia para a noite. Mas E não é aí, muito- mas não quando faz a gente muito tenta, tempo. E aí quando a gente tenta olhar, por exemplo, o sentimento do torcedor. O torcedor do Palmeiras está lamentando. Não, o torcedor do Palmeiras ele está sendo grato. Ele está lamentando a saída de um ídolo, mas ele olha para uma questão técnica e ele olha o seguinte: a gente não está perdendo tecnicamente, a gente está perdendo um ídolo. E hoje, mas no o clássico torcedor- contra o Santos, vai ter placa, vai ter gratidão, vai ter aplauso mas o torcedor, pela história. Mas o torcedor, eu acredito que o torcedor tenha mais segurança e confiança. Pô, já ia falar. Já sei no o que tu vai Everton, falar. pela história do que por 3, 4 meses o Claro, Carlos Miguel. porque ele tá iniciando. Então, por isso, torcedor, eu acho que o torcedor vai Talvez se lamentar. arrependa, hein? E olha Vai só, vai lamentar. Olha o exemplo. Mas é do que jogo, né? Olha o exemplo. É do jogo, tem que e fazer uma escolha. Não, mas é do jogo, mas olha o exemplo que nós do trouxemos jogo, aqui. esse jogo é perigoso. Do Cruzeiro. O Cruzeiro teve, perigosíssimo o Cruzeiro esse teve jogo. essa percepção também. que ter O cuidado. fato é final de carreira, deixa sair. Vai, não dá mais, já tá com 38 anos, E outra, imagina. ao contrário, Aí- e o Fábio saiu do Cruzeiro, tipo assim, vai embora. Foi de Não, outra, mandaram- foi de respeitosa. Exato, não foi exatamente. O processo não foi não foi o como mesmo. o Palmeiras está tratando a Bem situação lembrado, do Luiz. Everton. O processo não foi o mesmo. Não foi E eles mandaram, eles abriram mão totalmente do Fábio. O que aconteceu? Depois do Fábio ser campeão, eles olharam e falaram: na verdade, goleiros jogam mais tempo mesmo. E eu preciso de um goleiro bom e experiente. Vem, Cássio! Vem, Cássio! O Cruzeiro aprendeu com o erro, tá? A régua alta, mas foi 6 primeiros. Tirou um goleiro que tava lá,